Paz do Senhor Jesus. Hoje vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus. O que ela se aplica à nossa vida diária, à nossa existência, cada dia, cada manhã. E eu gostaria de basear essa reflexão no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, que diz assim, a partir do verso meia dúzia. 1 Samuel 28, verso meia dúzia. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Dor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens de noite, e vieram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiras e me faça subir a quem eu te disser. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Quando Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, onde Josué venceu as nações que estavam naquele lugar, dividiu a terra com as 12 tribos e passaram a viver ali naquele lugar e como uma nação precisa sempre ter alguma organização, Deus constituiu juízes para julgar o povo, para conduzir a nação naquele lugar. Tinha, por exemplo, Gedeão, Sansão e outros. E nessa época havia Samuel, que era o profeta que Deus constituiu para julgar a nação, para conduzir, para controlar todo um país debaixo de uma direção. E escolhido nessa época foi o profeta Samuel. Então, como as nações em volta todas tinham reis, o povo de Israel também quis ter um rei. E foi falar com Samuel, porque Samuel já estava velho, tinha se passado muitos anos, e Samuel tinha constituído seus filhos para julgar a nação, para seguir após ele. Mas os filhos dele não tinham uma conduta correta e o povo se aborreceu e não queria mais que os filhos de Samuel ficassem à frente da nação. Então queriam um rei, como as outras nações tinham um rei, eles queriam um rei. E Samuel ficou triste porque achou que estavam rejeitando ele. E quando Samuel foi falar com Deus, Deus falou, na verdade eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim, porque eu fiz dessa forma, mas eles não querem que continue assim, dessa forma, eles querem um rei. Então ouça a nação e darei um rei para Israel. Então a Bíblia diz aqui, no capítulo 9 do mesmo livro de Samuel, que havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, e tão belo entre os homens era
era tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem. Desde os ombros para cima se sobressaía todo o povo. Então Saul era um homem bonito, de porte, de estatura bem alta, que no meio de todas as outras pessoas ele se destacava. E esse homem foi separado por Deus para ser o rei de Israel, porque a nação queria um rei. E Samuel disse para Saul que o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Então, além de Saul ser uma pessoa, um homem de aparência bonita, alto, Deus mudou ele também. O Espírito de Deus tomou Saul, porque não basta nós sermos aparência exterior se não tiver o Espírito de Deus dentro de nós, para nós sermos realmente vencedores. E aquele homem de aparência formidável recebeu uma unção de Deus, recebeu o Espírito de Deus que mudou ele num outro homem. E ele começou a governar a nação de Israel. Mas com o passar do tempo, ele começou a fazer coisas erradas que desagradavam a Deus continuamente, e chegou a um ponto que Deus o rejeitou. Aí Deus chamou Samuel e disse que já tinha escolhido outro homem segundo o seu coração, que era Davi. E Deus mandou Samuel ungir Davi, rei de Israel. E durante esse tempo, Israel tinha um rei de fato, Saul, e tinha um rei separado já por Deus, com a unção de ser o novo rei de Israel. Mas Saul foi se deteriorando cada dia mais na sua posição. Chegou ao ponto dele, como nós lemos no início aqui, ele ir consultar uma feiticeira para ter respostas daquilo que ele queria fazer na sua vida. Mas Deus já não respondia mais, porque ele se desviou tanto que Deus o rejeitou. E buscou ele uma feiticeira para falar com Samuel, porque Samuel já tinha morrido. Samuel velho tinha morrido e ele já não conseguia mais conversar com Deus. Deus não respondia nem por sonhos, nem por profetas. Então, como ele conhecia Samuel, ele queria falar com Samuel, mas Samuel tinha morrido. Então ele buscou uma feiticeira que fizesse o espírito de Samuel vir falar com ele. Algo que a Bíblia condena de forma categórica, porque não pode quem morreu voltar, quanto mais ser invocado por uma pessoa para resolver problemas dos vivos. Se Deus se entristeceu quando o povo não quis mais as pessoas que ele punha para julgar Israel, queriam um rei, agora o próprio rei nem conseguia mais falar com Deus, então buscou ao morto Samuel, porque ele não tinha mais saída, ele perdeu a unção, ele perdeu o Espírito de Deus, ele se afastou de Deus. E a situação dele ficou terrível. Se nós formos ler o seu final, foi muito triste. Foi vencido, a sua cabeça foi cortada e Davi foi colocado de forma definitiva no lugar dele. Mas o fato de uma pessoa começar tão bem, pessoa que tinha beleza, estatura, pessoa que tinha
uma aparência formidável diante de todos. Só de olhar, qualquer pessoa dizia, esse é o rei. E além disso, recebeu para consolidar toda essa coisa física, o Espírito de Deus, para dar realmente um poder de rei, um poder de vitória, um poder de se e permanecer como vencedor. Mas ele se afastou, pecou demais, errou. Se nós formos ler, ele teve várias ocasiões em que ele foi cometendo erros atrás de erros, até Deus o rejeitar de forma definitiva. Mas o fato é que ele foi buscar uma consulta, uma ajuda no mundo espiritual, que não é o mundo de Deus. O mundo de Deus é com Deus. Se você procura outro mundo dos mortos, você não está buscando a Deus. Eu sei disso porque eu vivi isso na vida da minha avó, que minha avó veio do Nordeste com 2 filhas, minha mãe e minha tia, separado do marido, que meu avô abandonou minha avó. Na década de 50, uma época muito difícil, veio de navio para São Paulo, desceu no Rio de Janeiro, depois pegou uma condução até São Paulo. E minha avó veio morar aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Maria. Naquele tempo se falava cortiço, né? Um local que tinha muitas casas no mesmo quintal. E ali minha avó morava com as 2 filhas. E tinha uma mulher lá que tinha uns comportamentos assim de receber muito homem dentro de casa. E minha avó, apesar de não conhecer a Deus, ela tinha um comportamento ético em relação a estas coisas. E conversou com uma das vizinhas do cortiço, que o comportamento dessa vizinha de receber vários homens, ela não aprovava. E essa vizinha falou para essa mulher. Sei que essa mulher veio brigar com a minha avó e disse que ia fazer um trabalho de feitiçaria, não contra a minha tia, que era a mais nova, mas contra a minha mãe, que era a mais velha das filhas. E sei que minha mãe conheceu meu pai, teve um filho, que fui eu, mas ele abandonou ela. Na verdade, ele nunca viveu com ela, ele me registrou como pai, tudo, tem o sobrenome dele, mas ele nunca viveu com a minha mãe, porque a mulher disse que tinha que fazer um trabalho contra a mais velha, para minha avó pagar pelo que ela falou. Porque minha avó nessa época era uma pessoa que, vamos dizer, um cartomante, ela virava carta de consulta com as pessoas, para ganhar dinheiro. E era uma pessoa muito perturbada. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó ficava nervosa, ela desmaiava, apagava do nada. Aí tinha que pessoas pegavam alho, passava no nariz dela, aí ela acordava, ela voltava assim. Isso eu vi algumas vezes. Eu era bem criança, mas eu lembro. Então eu cresci no início da minha vida nesse ambiente. Mas a minha avó, dado o momento, naquela década de 50, os primeiros movimentos evangélicos, das igrejas evangélicas, ela foi para a igreja, entregou a sua vida a Jesus e largou de todas essas coisas e mudou o seu comportamento, sua vida mudou e minha mãe também, acabou indo também. E eu, que estava numa parte do mundo que minha avó vivia, quando minha avó mudou, eu também percebi que eu também fui levado para outro mundo. Porque minha mãe solteira, com 40 dias foi trabalhar e minha avó era minha mãe praticamente, 24 horas comigo, cuidando de mim. E quando minha avó saía para ir para as igrejas, me levava todos os dias
que ela ia. Então eu fui crescendo dentro da igreja, conhecendo a palavra de Deus. Então eu sou produto da mudança da vida da minha avó, da mudança da vida da minha mãe. Eu mudei, eu não segui um caminho pior por causa da minha avó, por causa da minha mãe, porque tive um ensinamento desde criança. A palavra de Deus enraizou na minha vida, ela aderiu ao meu ser de uma forma natural. Porque, como a gente sabe, a gente sempre diz, você já foi para a igreja, você já entregou sua vida a Jesus, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu, na verdade, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca tive esse momento. Por quê? Foi uma coisa normal conhecer a Deus. Eu conheci a Deus desde sempre, praticamente. E hoje eu estou aqui falando com vocês da palavra de Deus e refletindo, uma reflexão sobre a palavra de Deus, essa realidade da vida de Saul, sobre a realidade da minha vida e a realidade da sua vida também. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não é uma coisa do passado, ela é uma coisa presente. É como se a gente pudesse viver a vida da palavra todos os dias para sempre. A minha avó mudou para melhor. Hoje está com Jesus. Mas Saul mudou para pior. Começou tão bem e acabou tão mal. Minha avó vivia mal, mas acabou bem. A minha mãe. E eu estou aqui, vivendo na presença de Deus, por causa da minha avó, que mudou e me levou a conhecer a palavra de Deus, porque sem conhecer a palavra de Deus, como podemos vencer? Como podemos? Alguém pode dizer, mas a salvação de Cristo Jesus não é suficiente? É suficiente. Aquele ladrão que estava à direita de Jesus, ele era um ladrão, a vida toda talvez fez coisas erradas e merecia estar ali para ser crucificado. Mas ele conversou com Jesus na hora da morte e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele morreu ali. Não houve tempo dele se desviar, dele pecar, como Saul fez. Ele teve tempo, muitos anos, para fazer coisas erradas, para se desviar, para que Deus o rejeitasse. Aquele ladrão, ele tirou a sorte grande, vamos dizer assim, porque na hora da sua morte, entregou a sua vida a Jesus. E foi para o céu, para o paraíso, para a eternidade com Deus. Mas Saul começou muito bem, mas ao decorrer do tempo, ele se afastou de Deus. A minha avó vivia longe de Deus, mas com o decorrer do tempo, se achegou a Deus. Eu sou fruto da conversão da minha avó. Claro que há uma escolha minha, da minha parte, mas eu tive oportunidade de conhecer a Deus por causa da minha avó. Eu não tive tempo desde criança, minha mocidade, de seguir caminhos tão maus, porque se você está na presença de Deus, você conhece a Deus, você tem receio de pecar, você tem um certo temor de Deus. Isso acompanhou toda a minha vida. O temor de Deus. De não fazer coisas erradas que pudesse desagradar a Deus e chegar ao ponto de Deus até me rejeitar. Mas como eu fui criado dentro e próximo à palavra de Deus, eu pude resistir ao inimigo. Eu tive forças, tive conhecimento
de quem é Jesus, de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo de Deus. Isso nos fortalece, isso nos dá uma certa resistência contra as obras malignas. Mas é uma escolha, é uma decisão. Não basta, em dado momento da nossa vida, sermos corretos e bons. É necessário permanecer na palavra de Deus, não se desviar. Claro que cometemos falhas, erros, mas temos que estar sempre firmes em Deus, firmes na presença do Senhor Jesus, para que as nossas forças sejam sempre resistentes à investida maligna. Saul acabou muito mal, porque ele se desviou da presença de Deus. Salomão, um homem que pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria como a nenhum homem ele deu neste mundo. E não só deu sabedoria, deu posição, riqueza. Salomão fez tudo o que queria fazer, teve tudo o que queria ter, mas no final ele se desviou também. Deus avisou que ele não se envolvesse com mulheres de outras nações, porque elas iam perverter o coração dele. E Salomão, a primeira coisa, das primeiras coisas que ele fez quando virou rei de fato, casou com a filha de Faraó. E começou ali a casar com mulheres de outras nações, que Deus tinha dito, não faça assim. Porque Deus sabe que se nós fizermos determinadas coisas que não é da vontade dele, essas coisas vão nos destruir. E Salomão ali se desviou, chegou ao ponto de sacrificar filhos a outros deuses, a erguer estátuas, a erguer deuses a tantas mulheres que ele tinha, que já na sua velhice, com centenas de mulheres, o que elas pediam ele fazia. E foi o fim de Salomão não tão bom quanto no começo. Por isso que eu estou aqui para falar para vocês. Se você está no caminho errado, no caminho que não é bom, venha para o caminho do Senhor Jesus. Saia do caminho errado, enquanto há tempo, porque a vida passa. E o que vamos apresentar a Deus quando estivermos diante dele? E você que está no caminho certo, permaneça, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não se deixe enganar por este mundo. Não se deixe levar por situações que você não tem controle. Se agarre a Deus, a sua palavra, e não permita que o inimigo engane você, porque o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E se nós observarmos hoje em dia, nesse ano de 2021, o que acontece à nossa volta. Quantas mortes, assassinatos, quantos homens matando mulheres, suas esposas, suas namoradas, suas noivas, matando filhos, filhos matando os pais por causa de dinheiro, assaltos, roubos, assaltos
para roubar tão pouca coisa e tiram a vida de outra pessoa. É tudo gente que está acabando mal a sua vida. Como consertar isto? Como não chegar a esse ponto? Só permanecendo na palavra de Deus, não se desviando dela, para que Deus não nos rejeite. Por isso que Jesus fala nas cartas do Apocalipse, ele diz às igrejas, ao que vencer. Porque a salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus. Mas compete a nós permanecermos na graça de Deus. Porque se desviarmos dela, vamos perder tudo. Saul perdeu tudo. Perdeu um reino, perdeu a sua vida, foi cortada a sua cabeça, exposto numa estaca, perdeu o seu contato com Deus, perdeu a vida eterna, por causa da desobediência. Por isso eu falo a todos, reconsidere a sua vida, medite naquilo que você tem que fazer. Porque viver para Deus, as pessoas costumam dizer, não é fácil servir ao Senhor Jesus. Olha, é muito fácil, se houver no nosso coração esse desejo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então você vai fazer aquilo que estiver cheio o teu coração. Se o teu coração estiver cheio de Jesus, servir a Jesus será um prazer, será uma alegria, será momentos de vitória. Aí alguém vai dizer, mas não vamos ter mais dificuldade. Não, as dificuldades da vida temos que enfrentá-las, todas. Jesus disse assim, tome a sua cruz e venha após mim. Ele não falou para nós tomarmos a cruz dele. Ele disse para nós tomarmos a nossa cruz e seguir ele com as nossas dificuldades, o que temos que viver neste mundo. A morte é algo certo na nossa vida, é algo certo aos nossos amigos, aos nossos parentes. Mas não é por isso que vamos desistir de lutar. Ao que vencer, lhe darei todas as coisas, disse Jesus. Ao que vencer. Então vença, no nome de Jesus. Vença, porque Ele diz que já venceu. E nós nele, e nós em Jesus venceremos também. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e Ele tudo fará. Por isso eu digo a todos, creia no Senhor Jesus. Porque a vitória é certa. Nele, em Jesus, venceremos sempre. E eu deixo a bênção de Deus para todos. E através desse canal, vamos conversar muitas vezes ainda. Tenho outra parte desse canal que fala só de Jesus. Um tempo mais curto, no máximo 10 minutos. E vou fazer vídeos como esse, onde eu possa expor mais coisas para nós refletirmos da palavra de Deus. Porque ela é a base da nossa vida. Por isso eu deixo todos agora na paz do Senhor Jesus. E
Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus.